falar de um jogo complicado, falar de um jogo onde tudo nos levava a crer que seria uma noite maravilhosa, uma noite épica, uma noite de festa, uma noite de celebração. Celebração da presença do torcedor, celebração da entrega do time, celebração da escalação do time principal, da escolha por colocar o principal time em campo, celebração de uma possível antecipação de classificação à próxima fase de Libertadores. E tudo estava dentro de um plano, dentro de um curso que parecia que assim seria, que parecia que assim daria certo. Marcos Felipe, Eric, David Duarte, Mingo, Juba. Com essa zaga, em 6 partidas, o Bahia ganhou de 1-0 e não perdeu porque não levou gols. Não deu espaços ao adversário, tirou-lhe os espaços e conseguiu o Bahia vencer suas partidas. O meio de Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. À frente, Cauli, William José, que já tínhamos anunciado que seria o titular, e Eric Pulga. Guarde o último nome. Marcos Felipe fez o que pôde, fez o que deu, fez o que o goleiro tem que fazer. Os 3 gols, em nenhum dos 3, o goleiro tricolor teve culpa, responsabilidade ou participação. Eric fez o seu jogo, contribuiu até onde deu, contribuiu no que pôde, entregou o seu melhor e justamente pelo seu lado não aconteceram maiores problemas, maiores evoluções do adversário. David Duarte bem, Mingo bem, Juba bem. Primeiro tempo, onde o meio de Caio, Everton, Cauli, Jean, Pulga, William, todos participavam do lance, todos participavam das jogadas, todos cresciam tocando bola, trocando passes, dominando o adversário. Só que o Bahia caiu numa arapuca que no primeiro tempo, essa arapuca tentou enredar, enlaçar o Bahia e o Bahia conseguiu se sobressair disso. Por quê? Conseguiu 3 fantásticos passes, em 2 deles, o Eric Pulga, que poderia bater de primeira como fizera lá em Montevidéu, optou por dar um toque a mais, e nesse toque a mais, ele perdeu ele perdeu 2. Depois teve uma dividida com o Eric, depois teve uma dividida com o Cauli, depois teve um outro lance, em que o Bahia acabou desperdiçando a chance de não só abrir o marcador, bem como de ampliar o marcador. O primeiro tempo até então parecia um primeiro tempo quase perfeito, se não fosse a ausência de gols do Bahia. Esse primeiro tempo deu ao torcedor, deu a todos que lá estavam no estádio da Arena Fonte Nova, a impressão, a clara noção de que no segundo tempo as coisas iriam melhorar. O Bahia iria fazer a diferença. O Bahia iria partir para construir e conquistar a sua passagem à próxima fase. Lê do engano por um período. Por quê? Bahia começa trocando passes como terminou o primeiro tempo. O Bahia começa envolvendo o adversário como terminou o primeiro tempo. E o Bahia faz o seu gol logo no início. E logo depois de fazer o seu gol, desperdiça 1, desperdiça 2, desperdiça 3. E o jogo vai seguindo, vai fluindo. E o Bahia tendo volume, e o Bahia tendo posse, e o Bahia acuando o adversário, o Bahia encolhendo o adversário. Só que aí tem um ditado que diz assim: todo cão acuado morde, ataca. Todo animal acuado ataca. E o Nacional soube ou se fingir de morto, ou ficar suficientemente acuado, mas pronto para o detalhe.
Esse tipo de jogo é um jogo que você ganha nos detalhes. É um jogo que você faz a diferença 100% ligado em todos os momentos do jogo. E aí eu pedi que vocês guardassem o nome do Eric Pulga, que nós chamamos e demos a ele o tom de fantástico, que nós já o escolhemos várias vezes o melhor em campo, que nós já dissemos que ele mereceu todos os prêmios que mereceu, que ele mereceu todos os contratos que mereceu, que ele mereceu todos os elogios que mereceu. Mas cada jogo conta sua própria história. Dos pés do Eric Pulga poderiam ter saído 2 gols do Bahia. Dos pés do Eric Pulga poderiam ter saído 2 gols no primeiro tempo. Dos pés do Eric Pulga surgiram dribles, arrancadas desconcertantes que deixaram o adversário meio que bambeado, embriagado, envolvido. Mas, infelizmente, dos pés do Eric Pulga surge a primeira tentativa de jogada, o excesso da posse, e quando ele tenta o drible e perde a bola, surge o contra-ataque. Faltou-lhe a maturidade de, ao perder a bola, fazer a falta. E em não fazendo a falta, vem o contra-ataque. Do contra-ataque nasce o escanteio, e do escanteio, na batida, mais a defesa, que até então não sofria gols há 6 jogos, a defesa que não dava mole há 6 jogos, deu mole e deixou que o atacante, o meia da equipe do Nacional, desse uma chapada encontrando o ângulo superior direito do Marcos Felipe, que só olhou, não tinha o que fazer. A zaga não chegou, não tirou espaço, não evitou o lance. Jogo segue, 1-1, Bahia tentando, quase chega ao gol, depois quase chega ao gol, e novamente, dos pés do Eric Pulga, em uma outra jogada que ele toma a decisão errada, surge o roubo da bola, do roubo da bola mais um contra-ataque, e no contra-ataque um golaço do Nico Lopes, que deixou a defesa no chão, deixou todo mundo no chão, escolheu o canto e fez o gol da virada. Parecia que dava para empatar, parecia que o Bahia tinha volume para sufocar ainda o Nacional, e teve, e encontrou, e teve espaços, mas hesitou na hora do 1 contra 1, hesitou na hora do drible, hesitou na hora da finalização e principalmente permitiu, mais uma vez, em um erro de tomada de decisão, desta feita do Michel Araújo, surge o terceiro contra-ataque, e no terceiro contra-ataque vem a jogada, o cruzamento e mais uma vez, gol do Nacional. 3-1 retrata o domínio do Bahia? Não. 3-1 retrata o volume do Bahia? Não. Mas 3-1 pune a falta de eficiência ofensiva. 3-1 pune o excesso de preciosismo. 3-1 pune aquele que achou para matar e não fez. 3-1 puniu aquele que jogou mais, mas não fez os gols para vencer a partida. O Nacional tinha uma proposta, manteve-se fiel à sua proposta, manteve-se firme no seu propósito, aturou, aguentou, persistiu até onde deu, mantendo-se lá atrás, fingindo-se de morto, de acuado, e em 3 lances matou o jogo. Faltou ao Bahia ser tão agudo quanto fora o Nacional. Faltou ao Bahia definir bem como definiu o Nacional. Quantas chances teve o Nacional de gol? 2, 3, fez as que teve. Quantas chances teve o Bahia de gols? 7, 8, 9, não fez. E por fim, com requintes de crueldade, após as mudanças de Rogério, que mudou de acordo com um panorama de sábado, pensando em poupar aqueles mais desgastados para sábado, em tirar aqueles que já apresentavam sinais de cansaço, como o Everton Ribeiro, ele simplesmente fez as trocas, e aí o Bahia tem
3 chances consecutivas de fazer o gol e não faz. 3 oportunidades de pelo menos diminuir o marcador e não diminuiu. 3 vezes em que a decisão estava no pé do atacante e o atacante não botou no fundo das redes. O resultado de 3-1 não retrata o volume de jogo, a posse de bola, nem o futebol que o Bahia praticou. Mas o resultado de 3-1 pune aquele que teve tudo isso e não teve o poder de decidir, o poder de arrematar, o poder de finalizar. 3-1 pune aquele que soube de forma inteligente sofrer o jogo, aturar o jogo, persistir com sua ideia e nos contra-ataques matou o tricolor. Agora é pensar nos 2 próximos jogos para aí sim sacramentar a classificação à próxima fase.